O Corinthians é derrotado pelo Fluminense por 2-0 na Neoquímica Arena e Ramon Dias não é mais o técnico do Corinthians. Fala aí, meus reservas, como vocês estão? Eu sou o Lucas e sejam muito bem-vindos ao canal Absoluta Reserva. O Corinthians é derrotado pelo Fluminense na Neoquímica Arena e Ramon e sua comissão técnica não fazem mais parte da equipe corintiana. Para mim, o Emiliano Dias, que era bem mais eficaz dentro de campo, dentro não, né, porque fora que ele era técnico, mas a falta dos dois vai afetar bastante o Corinthians, principalmente nas próximas decisões, porque o Corinthians é mestre em contratar técnico errado quando demitem outros na hora errada. Para mim não era o momento exato de demitir eles, mas eu entendo porque são 6 jogos e uma vitória em 6 jogos não é um número bom para um técnico. Mas nem só de notícia ruim viverá o corintiano, porque você, meu amigo corintiano, brasileiro, médio, meu inimigo palmeirense, meu arqui-inimigo são paulino, meu respirante de mesmo ar santista, porque para mim não é rival. Agora nós estamos de microfone e não temos mais aquele áudio lixo. Agora eu estou ficando cada vez mais profissional nisso aqui, eu vou melhorar. Eu fiz algumas anotações antes do jogo, não. Eu fiz algumas anotações antes de saber que o técnico ia embora. Então vou falar aqui para vocês, para minhas classificações do jogo de quarta-feira entre Fluminense e Corinthians. A escalação principal dos 11 que começaram foram Matheus Donelli, goleiro vitamina, bateu, tomou. Mateuzinho, lateral castrado, não cruza. Félix Torres e Gustavo Henrique, peneira tampando o sol. Andileri, que é bom jogador, estava jogando bem, mas no jogo contra o Fluminense entrou péssimo, errou tudo que tentou. Lateral vasectomizado, lembrando que são as anotações são de acordo com o jogo de ontem, então eu não vou fazer com a carreira do cara porque eles são bons jogadores, é só do jogo de ontem. Andileri, lateral vasectomizado, cruza e não dá em nada. Ranieri jogou bem demais ontem e André Carrillo também, então eu coloquei os dois na mesma anotação, que foram exército de 2 homens somente. Carregaram o Corinthians ontem. Carregaram não, né, que a gente perdeu. Eles tentaram pelo menos segurar. Breno Bidon tava brincando de mãe da rua ontem, parado em cima da linha de um lado pro outro do campo, balançando, tentando pegar alguém. Tava brincando de mãe da rua, o Breno Bidon. O Romero, goteira com balde embaixo, infiltra e não molha o chão. Yuri Alberto, que tava sendo um bom jogador, mas lembrando que é só do jogo de ontem. Homem invisível tentando quebrar o braço do seu barriga. Ele sumiu do jogo, o Yuri Alberto, sumiu, e quando apareceu foi pra isolar uma bola debaixo do gol. Debaixo do gol não, ele tava na entrada da área. Mas dava pra ter feito aquele gol. Ramon Dias, em seu auge, não perderia aquele gol. Memphis Depay, que foi o único, juntamente com Ranieri e André Carrillo, mas do meio pra frente, ele foi o único que realmente tentou. Deu a bola pro Yuri Alberto, chutou no gol. E ele deu uma entrevista com fortes mesmo palavras, culpando a comissão técnica, que pode ter sido um grande estopim para essa demissão de Ramon Dias e Emiliano Dias da equipe corintiana. Eu acho que demitir o técnico pela frase de um jogador, pela entrevista de um jogador, é para fechar o clube. Talvez seja pra mim não desceu essa demissão dos dois, pra mim não era o momento certo de demitir os caras. O Corinthians sonda Dorival Júnior e vamos ver se dá certo, porque ele já falou várias vezes não pro Corinthians. Acho que ele odeia a gente. Mas vamos ver se agora dá certo. Se não for, pelo amor de Deus, não tragam o coelho de volta. Tá, Memphis Depay, síndrome do pato. Anda, nada e voa, mas não faz nenhum direito. Lembrando que é do jogo de ontem. Ah, mas ele jogou bem. Eu vou falar mal do time inteiro. A síndrome do pato dele é porque ele faz a função do Carrillo. A síndrome do pato dele é porque ele faz a função do Ranieri, do Garro e do Yuri Alberto e não faz nada direito. Lembrando que eu vou falar mal de todo mundo. José Martínez, que entrou ontem e só fez merda, só fez cagada. Se não vai ajudar, atrapalhe. Essa foi a classificação que eu dei pro José Martínez ontem, que entrou e só fez merda dentro de campo. E a do Ramon Dias, que como eu disse, eu tinha feito as anotações antes de saber que ele foi demitido, porque o Corinthians anunciou hoje na tarde de quinta-feira que o Ramon nem o Emiliano, sua comissão técnica, não faziam mais parte da equipe corintiana. Então eu anotei Indiana Jones e o tempo da demissão na classificação de Ramon Dias. O Thales Magno, que pra mim não fez diferença, entrou e não é de cisca, fica lá ciscando e não dá em nada. E ontem ele nem fez isso, nem conseguiu tocar na bola, então eu nem classifiquei ele. O Corinthians é péssimo na segunda bola que é cruzada na área. O Félix Torres tirou e sobrou no lateral esquerdo dos caras. E logicamente, contra o Corinthians, ele ia acertar um chutaço de direita no gol. Lateral esquerdo, canhoto. Acho que nem foi no ângulo. O Hugo pegaria essa bola.
O Cássio também pegaria essa bola, volta Cássio. Mas foi um golaço, querendo ou não. Fluminense 1-0. O primeiro tempo foi bem controlado pela equipe do Corinthians. Normalmente quando a gente joga contra o Fluminense é ponto de graça. Os caras entregam o jogo, parece, vira moça na frente do Corinthians. Só que ontem não foi. Foi um dia típico, né? Que o Portaluppi ele faz milagre naquele time do Fluminense e já ganhou 4 seguidas com o time. E vai embalando, os lateral fazendo isso. O José Martinez entrou no jogo juntamente com o Serna, camisa 90 do Fluminense. E na primeira jogada dos dois, o José Martinez pisa no pé do Serna dentro da área. Ele tinha, pra mim, eu acho que ele até acertou a bola antes, mas pisou no pé e pisar dentro do pé é pênalti, né? Dentro da área. Pisar dentro do pé, meu Deus do céu. A não ser que você seja jogador do Palmeiras, porque aí você pode chutar o cara que não é pênalti. E John Arias vai pra cobrança e bate cruzado, gol do Fluminense. Hugo talvez pegaria essa bola, mas o bracinho de dinossauro Nelly não pegou, porque pra mim ele é muito pequeno e muito fraco pra ser jogador do time do Corinthians. Ah, reserva, mas se tira ele vai colocar quem? Esse é o problema. A gente não tem reserva. E se bobear, a gente não tem nem titular direito. O Memphis comentou na entrevista que precisa de pessoas mais experientes. E talvez uma pessoa até para substituir o Garro, porque ele vai ficar lesionado até junho e a gente vai ficar sem ninguém para armar o meio-campo. Uma das principais dificuldades do Corinthians é a ligação dos volantes até o atacante. O Ranieri tentou ontem. O Ranieri não é craque, gente. Não é o camisa 10 do time. O Memphis foi colocado ontem na ponta esquerda e ficou indignado e deu uma entrevista absurda falando. Final de jogo, Corinthians perde para o Fluminense de 2-0. O São Paulo enfrentou o Botafogo no Newton Santos e Ferreirinha, craque de bola, vai deixar o Neto só de tanguinha nos donos da bola. Abre o placar para o São Paulo com um golaço que ele corta para dentro e chuta no ângulo. Se fosse uns 6 meses atrás, ele não faria esse gol. Mas aí, o camisa 10 do Botafogo, Savarino, ficou com inveja e fez um gol mais bonito ainda, que pintura do Savarino. No final ainda do primeiro tempo, André Silva faz o gol que põe São Paulo na frente do placar de novo. E o Botafogo amassou o São Paulo no segundo tempo. Mas o São Paulo, para não quebrar sua streak de 4 empates seguidos no Brasileirão, toma o gol no finalzinho com o gol de Igor Jesus de cabeça, cruzamento para a área. Igor Jesus de cabeça para empatar o jogo. Final de jogo, Botafogo 2 e São Paulo 2. O Santos pegou o galão na Vila Belmiro. Zé Ivaldo, ex-Cruzeiro, fez o gol para abrir o placar para o Santos e imitou uma galinha, provocando a torcida do Atlético Mineiro. E para fechar o caixão do Galo, 2-0, Barrial fez o segundo gol. Barrial, que também era do Cruzeiro, que eu particularmente gosto bastante do futebol dele. Queria que ele tivesse vindo pro Corinthians na época que ele já estava no Cruzeiro, mas ele acabou indo pro Santos e fez o gol ontem. Final de jogo, Santos 2, Atlético Mineiro 0. O Palmeiras enfrentou o Internacional, que não perdeu ainda, até o jogo não tinha perdido no ano de 2025 e perdeu para o time do Diabo com gol de Facundo Torres. O Palmeiras vence o Internacional e a polêmica foi a seguinte: Richard Rios dentro da área deu um chute no ombro de Mercado, que talvez o pênalti não tenha sido marcado porque ele não caiu no chão, mas gente, pé alto na área, ainda pegou no cara, é pênalti, não precisa cair no chão, se quer que ele se jogue pra trás, não precisava, pra mim pênalti e calçaram, roubaram, passaram a mão no Internacional. E o Palmeiras ainda teve um gol que foi anulado, porque estava impedido, confesso, bem estranha a linha que eles traçaram, mas estava realmente impedido pra mim. Palmeiras 1, Internacional 0, final de jogo. E o Mirassol, hein? O Mirassol acaba com o Grêmio em véspera de Grenal, com direito a 2 gols de Reinaldo, ex-Grêmio. A lei do ex é a única que não falha, né? No final de jogo, 4-1 pro Mirassol, em véspera de Grenal. Isso que causou também a caída, a demissão do técnico do Grêmio. Grêmio sem técnico no momento e não venham querer roubar o Dorival da gente. O Bragantino enfrentou o Sport na Ilha do Retiro e venceu com um gol de Juninho Capixaba. A saída de Ramon Dias e Emiliano Dias me deixou indignado. Não era momento para isso. Para mim eles ainda tinham lugar no Corinthians, mas o Corinthians realmente precisava de um técnico novo, talvez um técnico mais experiente, ou que saiba o que é o tamanho do Corinthians, que não pode ficar disputando somente Sul-Americana e se garantindo com o Campeonato Paulista. Mas as ruas jamais esquecerão o que você fez, Ramon Dias e Emiliano Dias. Obrigado.